Oi gente, hoje eu vou contar aqui pra vocês como que foi pra mim me tornar madrasta aos 19 anos, tudo que eu passei nesse período, né, eu tô com 23, então já fazem 5 anos que eu sou madrasta, e eu vou contar aqui os julgamentos que eu escutei, como que eu lidei com as crianças, com a ex do meu marido, enfim, tudo isso aqui pra vocês e como que eu lido hoje. E prestar atenção nessas coisas que eu vou trazer e como que eu superei esses desafios pode te ajudar aí na sua jornada de madrasta também. Então vamos lá. Um ponto que eu acho válido comentar aqui é que na época eu tinha 19 anos e meu marido tinha 30. Então tem essa diferença considerável na idade da gente, né? E ele já era mais vivido do que eu, ele já tinha sido casado com a mãe das meninas, né? Casado assim, morado junto com a mãe das meninas. Então já fazia também 5 anos que eles tinham se separado, já tava tudo certo nessa parte. E aí, como a gente trabalhava junto, a gente se conheceu trabalhando junto, eu já sabia que ele tinha filhas. Só que com o tempo, a gente se deu muito bem, sabe? Tinha os mesmos pensamentos, o mesmo jeito de trabalhar, pensava do mesmo jeito, teve ali uma sinergia. E aí eu sabia que ele tinha filhas e isso foi uma questão pra mim quando a gente foi começar a sair pra fora do serviço, né? A ter se conhecer melhor fora de serviço. E aí eu cheguei a comentar com a minha mãe que eu tava conhecendo um cara assim, que ele já tinha 2 filhas, nananã. E aí eu escutei aquela frase, né, de que tem que pensar muito bem se é isso que eu quero mesmo, porque ele já tem 2 filhas, ele já é mais vivido, as crianças um dia pode querer morar junto com o pai, aí automaticamente vai morar, né, junto comigo. E pra eu pensar, porque eu tava começando a vida, realmente, eu tava começando a minha vida, eu não sei se hoje em dia, né, com a experiência que eu tenho, se eu faria essa escolha de novo, porque dá aí umas consequências pra gente, né, tudo que acontecer você vai pagar ali as consequências de uma escolha que não foi sua, e essa coisa assim, né, e eu lembro também que quando a gente começou a namorar, eu escolhi ser madrasta, né, eu escolhi estar com ele. E eu observei nele os pontos que eu já falei em outro vídeo, que ele já estava bem resolvido com o ex, impunha limites para as meninas. Ele tinha espaço na vida dele para um relacionamento, né? Porque tem muito pai que depois que fica um tempo sozinho, né, sem mulher e só vivendo com os filhos, acaba colocando os filhos no lugar da mulher. Então os filhos dormem na cama junto, sabe? Muito filho ocupa muito a vida só com o filho e acaba não tendo espaço para relacionamento. Mas meu marido, ele tinha esse espaço para mim, porque sempre teve ali um limite com as meninas. E a gente se deu super bem, eu com as crianças, e eu e ele também. Então, a primeiro momento, tudo bateu, tudo deu certo. E aí a gente começou a namorar. E aí eu tive que contar pra minha família, né? Tive que apresentar ele pra minha família também, né? Pra minha avó, pras minhas tias. E aí, eu não recebi julgamento, assim, direto, porque eu também não dou essa abertura, sabe? Eu não participo muito de coisa em família. Eu sou aquela parente mais afastada. Mas aí eu fui porque eu morava com a minha mãe, então você tem que fazer essas coisas assim. Aí eu fui, né, a gente teve aquele almoço, essa coisa toda. A questão do julgamento foi mais da minha cabeça. Tem um mosquito voando aqui. Foi mais da minha cabeça do que de fato das pessoas. Não tive esse julgamento. Mas eu já escutei bastante da minha mãe, assim, durante esses 5 anos, né? Nossa, eu não sei como que você aguenta, eu não sei, sabe? Essa coisa assim. Só que eu desconsidero. E quando começa a ficar muito pesado pra mim, algo assim, né? Da pessoa falar muito da minha vida ou ter esses comentários, eu me afasto. Outra coisa é ciúmes de ex. Eu nunca tive ciúme da mãe das meninas. Nunca, gente, nunca. A gente já conversou, inclusive, muito sobre como que foi o relacionamento deles, né? Ali quando a gente tava nesse período de namoro. E eu nunca tive ciúmes. Nunca passou pela minha cabeça que eles tinham contato ainda, por conta das meninas ser pequenas, elas não tinham celular. Então, quando precisavam falar alguma coisa, era diretamente, né? Os dois. Só que eu nunca tive ciúmes. Eu nunca fiquei, nossa, ele tá olhando pra ela. Quando ia buscar também, sempre acabava se vendo, né? Só que não tendo contato, as meninas que iam até o carro. Mas eu nunca tive ciúmes. Eu nunca fiquei pensando, ai, nossa, ele vai ver ela. Eu nunca tive isso, tá? Porque pela história toda que ele me contou, pelo tempo que ele já estava separado, por todo esse histórico, eu falei, nossa, não tem nada a ver mais esses dois, né? Então, não tinha ciúme. E se você tem muito ciúmes da ex, né, do seu marido, da mãe das crianças, dá uma olhada pra ver se é coisa da sua cabeça, se é uma coisa sua, né, algo seu, assim, ou se é porque seu marido não impõe limites. Eu não tinha ciúmes porque, primeiro,
pela história, assim, eu sempre sou muito aberta a conversar, porque eu sei que aquilo fez parte da trajetória da pessoa, então não tem por que eu ficar ali possessiva, com ciúmes, ai, não fala o nome dela, ai, não fala disso. Não, gente, eu sou bem curiosa, eu sempre perguntei bastante essas coisas, sempre quis saber por que terminou, como que era, sabe? E não tive ciúmes. Então, vê aí se é o caso de impor mais limites, né, nessa relação quando for buscar as crianças. Meu marido nunca falou demais, mais que o necessário também em WhatsApp com a ex, sabe? Não, já tava 5 anos separado também, já tava mais bem resolvido. Então, vale a pena você dar uma olhada e tentar ajustar essa questão de limites. E com esse conjunto todo, né, esse contexto, ser madrasta pra mim nunca foi um peso. Até o momento que a mãe das meninas começou a, tipo assim, elas falavam alguma coisa que aconteceu, né, no final de semana, e aí a mãe meio que distorcia pra jogar alguma indiretinha assim, sabe? Ai, nossa, fez tal coisa para as meninas almoçar? Nossa, as meninas chegou aqui com fome, nossa, sabe, essas coisas. E aí eu sei que chegou num ponto que eu tinha o WhatsApp dela e a gente conversava já, eu e ela, sabe? Nesse nível. E comigo ela nunca faltou com respeito, também nunca faltei respeito com ela, só que chegou um momento que, por eu entender tantas vezes, ela começou a passar dos limites, sabe? Querer falar mal do meu marido, querer essas coisas, aí eu cortei, bloqueei e acabei com isso. Hoje em dia tudo é na justiça, não é nem mais no celular do meu marido, porque as meninas já são grandes, a gente fala com elas direto no WhatsApp. Então a minha experiência como madrasta não tem nada de uau aqui pra contar pra vocês, porque sempre foi assim, sempre foi mais tranquila, mais leve. Quando deu algum problema como esse da mãe, tudo ela queria falar, gente, qualquer presente que a gente desse pras crianças, ela queria desdenhar, não era bom o suficiente, que, sabe, começou a ficar desse jeito, e aí ia começar a ficar pesado, né, ficaria. Só que daí a gente tem que cortar o mal pela raiz. Então, graças a Deus, as meninas já estavam maior, né, já estavam com 10 anos ali, e tinha o celular, a gente conseguia falar com elas, e aí não precisou mais ter esse contato com a mãe. Então, se fosse algo muito sério, se acontecesse um acidente com as crianças, ela ligaria, porque tem um número para ligar. Mas nunca aconteceu nada disso, então a gente já cortou ali pela raiz. E eu recomendo você fazer o mesmo. Às vezes a gente quer alimentar, sabe? A gente quer dar uma resposta, a gente quer falar, a gente quer que o outro entenda, mas a pessoa não vai entender o seu lado, ela quer ali só falar as coisas dela. Com as meninas eu sempre me dei muito bem, principalmente com a mais velha. A mais velha já chegou a comentar de morar com a gente, já passei essa fase também, né? Tô passando ainda até hoje, que ela sempre pede, vira e mexe ela pede, só que é um processo, né, gente? Isso é um processo muito longo e muito complicado. Ela tá com 13 anos ainda, com 14 que escolhe. E aí, nisso, eu também já tô pensando sobre esse assunto. Já conversei com meu marido, a gente tá conversando, né? E vamos ver, né? Porque tem que analisar bem se é porque na casa dela ela não tá gostando de como as coisas estão indo, ou se é porque realmente ela quer, mas ela sempre gostou de vir, ela sempre veio bastante. Mais do que a mais nova. A mais nova já é mais apegada com a mãe. A mais velha é mais aqui com a gente, né? Então, é uma coisa que tá em aberto ainda na minha vida, que pode ser que um dia eu conte aqui pra vocês. Foi isso, eu sempre me dei muito bem. Mas por quê? Porque eu sempre tive limites. Quando passava dos meus limites, as coisas começavam a desandar. E aí é onde a gente tem que ir cortar pela raiz. Eu vou falar aqui que eu tenho sangue de barata? Eu não tenho. Eu já dei umas respostas também pra mãe das meninas, quando ela vinha falar, né, dessas coisas. Ah, mas comprou tal coisa. Ah, mas não fez isso. Ah, mas fez... Eu já dei minhas respostas também, sempre com muito respeito, muita classe. Mas também já falei as coisas assim, porque a pessoa tem que se tocar, né, que não é... Não, sabe, não faz sentido. Só que era sempre assim, gente. Elas vinham domingo, e aí na semana sempre eu sabia que eu ia receber uma mensagem falando alguma coisa. Então, se isso tá acontecendo com você, bloqueia, porque daí você vive em paz. Não foi sua escolha ter essas crianças, você não tem que ter essas dor de cabeça. Às vezes a gente quer pegar peso que não é nosso. Então eu fui tirando os pesos que não era meu e foi deixando a minha relação ainda mais leve. Então eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje, com o meu casamento, com a relação da minha família, porque elas são minha família, né, as meninas. E a gente se dá muito bem, e eu acho que é isso que importa, é ter esse respeito, esse carinho e essa convivência boa. No início, pra mim, era até um pouco estranho isso de conviver com elas no final de semana, e aí durante a semana meio que elas não existiam, porque elas estão vivendo com a mãe, né, então eu não tô ali com elas, e, enfim, por mais que falem no WhatsApp, não é a mesma coisa, né, elas têm a rotina delas de ir pra escola, de fazer as coisas que elas fazem. Foi isso o vídeo, eu não tenho nenhuma experiência uau pra contar aqui pra vocês, né.
Se vocês têm mais alguma dúvida ou gostaria de saber mais alguma coisa assim que possa te ajudar, que eu possa contar para te ajudar nessa trajetória, comenta aqui que eu trago o vídeo, né? E eu espero que essa minha relação de madrasta inspire você e te mostre uma outra realidade, que nem toda madrasta odeia o enteado, nem todo enteado não gosta da madrasta e que a relação precisa ser uma bagunça e que tem que ter competição. Não, tá? Tem esse lado mais pé no chão, mais com limites e que dá mais certo na convivência. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.